eu tô achando muito esquisito, de verdade, tá, pessoal? É claro que eu acho que tem que ter calma. Inclusive, o próprio Vasco fala, gente, vamos contratar, calma. Mas aí tem alguns pontos, né, que eu quero tratar aqui. Primeiro, aqui já tá aqui embaixo. O acerto com o Júnior Urso, tá? O Júnior Urso foi liberado dos Estados Unidos pro Vasco. Pro Vasco. Ele foi liberado, ele tinha contrato ainda, tinha muita moral no clube dos Estados Unidos. E ele foi liberado porque ele quis acertar com o Vasco da Gama. Tá? Fechou. Vamos falar a história toda. Veio pro Brasil, acertou o contrato com o Vasco da Gama, não chegou a assinar, é óbvio, né? Mas estava tudo certinho, salário, contrato, tempo de contrato, etc. O Júnior Urso ia ser jogador, estava até no Rio de Janeiro. Beleza. Aí que vem algumas coisas que eu acho que são estranhas. Os caras da 777, né, o da diretoria do Vasco, 777, agora tá meio que confuso isso daí, chamaram o Júnior Urso, falaram, ô Júnior, vem cá, senta aqui comigo, você e seu empresário. Isso aí foi até informação, o Nicola entrou em contato com o pessoal dos Estados Unidos para saber sobre isso, e tem mais 2, 3 influencers, o pessoal falou com a gente se pronunciou, inclusive, do Júnior Urso, que é simples, o Vasco chamou e falou assim, tava tudo certinho, né? Ó, eu queria mudar umas cláusulas aqui, e pelo que eu entendi, as cláusulas tirariam um pouco do salário dele, mudaria a luva, mudaria etc, etc. Se é um time que tem dinheiro, e pelo que eu entendi, era 200 mil por mês que o Júnior Urso ganharia no Vasco. Ah, tem gente falando, ele ia pro Botafogo pelo dobro. Cara, mas foi o Vasco que chamou ele para renegociar esse contrato. Você não acha, Edmundo, que começa a ficar um pouco esquisito a história do dinheiro? Porque, pô, se tá de boa, por que vai mudar um negócio que já está acordado com o jogador? Por que não chega e esclarece um pouco mais? O Júnior Urso estava acertado, todo mundo sabia. Por mais que eles tentassem esconder as contratações, a gente sabe que, por exemplo, Pedro Raul está acertado, fez os exames médicos, mas não foi anunciado. E agora, com isso que aconteceu agora com o Júnior Urso, Edmundo, o que eu acho que pode acontecer? O Vasco perde moral no mercado. Começa a ficar esquisito, outros jogadores começam a conversar entre si. Ó, pô, tá esquisito aquele negócio lá. Pô, você viu o que aconteceu com o Júnior? Será que a gente pode confiar 100% na SAF que entrou no Vasco? Você não acha um pouco esquisito essa história? Apesar de que não acho uma perda gigantesca o Júnior Urso, mas acho que é um jogador de qualidade que ajudaria. Não, eu acho que não é uma perda, né? Perda isso. Grande. Eu acho que o Júnior Urso não faria muita diferença, principalmente porque ele joga na função do Andrei. E se o Vasco permanecer com o Andrei, eu acho que não teria muita necessidade da contratação do Júnior Urso. Mas dito isso, hoje são 40 dias, né, que o Vasco retornou à primeira divisão e as coisas não andam, né? O CEO Luiz Melo e o Paulo Brax, eles não têm autonomia nenhuma. E acho que não apresentaram ainda ou anunciaram o Pedro Raul pelo simples fato de que você tem que mandar um sinal. Mesmo que você pague parcelado, você tem que mandar um sinal lá para o Caxias Rei Sol para que eles liberem a contratação do Pedro Raul com o Vasco da Gama. Então está muito estranho mesmo e preocupante, porque a expectativa criada pelo torcedor do Vasco, primeiro era o acesso, né, o retorno à primeira divisão. E aí ficou ali aquela semana dificílima, frenética, quando anuncia que o julgamento do jogo do Sport ia ser adiado, aí o jogo contra o Ituano, que se o Ituano ganhasse, Ituano, chegaria à primeira divisão e não o Vasco. Foi um clima tenso, muito bem trabalhado pelo Jorginho, que levou o time para Itu com 4, 5 dias de antecedência, tirou do clima tenso que estava a cidade do Rio de Janeiro, e conseguiram uma ótima vitória e a classificação e o acesso. O torcedor do Vasco com certeza respirou aliviado. Com isso, a expectativa ficou girando em torno das contratações, porque a gente não quer eu não quero ser repetitivo, mas tenho que novamente dizer isso, que foi o Josh, é assim que fala, Gui? O Josh. O próprio Josh, que disse
Eu não sei. O Brasil é o único pentacampeão do mundo e precisa o Josh ser a nossa salvação da lavoura, né? O Josh disse que o Vasco e Flamengo do último Campeonato Carioca tinha sido o último com desnível técnico. Então, o que o torcedor do Vasco da Gama esperava? Que contratações de peso fossem acontecer para que esse desnível técnico diminuísse ou inexistisse no próximo confronto entre essas duas equipes. O Paulo Brax pega um avião, em seguida vai para Portugal, sei lá, vai para a Europa, não sei. O Luiz Melo, quando ele, logo depois, pega um avião, vai para o Catar e pousa lá, pousa para foto, pousa não, fica para Pousa foto para lá foto, né? com o presidente da FIFA com a camisa do Vasco, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas e as contratações? E a única que tinha sido ventilada, especulada, né, que era do Júnior Urso, ela mela. Cara, de novo a gente vai estar falando de falta de comunicação. E não se comunicar é a pior coisa do mundo. Nos dá o direito de falar o que a gente quer. E, nesse caso, falar mal, né? Porque essas pessoas que estão representando a instituição estão fazendo com que a instituição perca a sua credibilidade. Eu concordo com você. Isso vai se espalhar no mercado e dificilmente o Vasco vai conseguir as contratações que almeja. Né? E isso é preocupante porque o time já se apresentou, já está treinando e ninguém chega para reforçar o Vasco. Ao contrário, saídas já existiram. Né? Já vi atletas se despedindo, Vários, né? agradecendo, né, a passagem que tiveram pelo Vasco e que, cara, independente se o cara jogou bem ou jogou mal, eu não tenho a menor dúvida de que teve uma entrega, teve vontade, disposição para que as coisas saíssem bem. Principalmente o goleiro Thiago, o Yuri Lara, sabe? Alguns jogadores que a gente pode questionar a parte técnica, mas entrega, vontade, dedicação. Eu acompanhei quase todos os jogos do Vasco nessa Série B, isso não faltou. Claro, mas aí tem, por exemplo, eu fico olhando o chat, cara, que me deixa até mais chateado, que eu falo, eu vejo que não vejo esperança na torcida. Eu acho que isso, pessoal, por mais que doa, a gente tem que ter um pouco mais de calma nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, preocupação e ficar de olho no que está acontecendo no entorno. Por que eu digo isso? A partir do momento que a gente não tem nenhuma garantia do que está acontecendo na 777, mesmo do Pedro Raul, o Pedro Raul está acertado, tem contrato, etc, tudo certinho. Mas o Pix não foi feito ainda. O Júnior Urso, tudo certo. Aí, cadê? O que aconteceu? Não, a gente quer ver umas cláusulas aqui. Começa a ficar estranho de verdade, assim. Eu falo com... Claro que o pessoal do Vasco, vamos ter calma, não sei o quê, papá, não vamos bater tanto antes de fazer a primeira contratação. Cadê o anúncio do Pedro Raul? Cadê o anúncio, cara? Por que não anuncia? Por que não fala? Qual que é o medo que o Vasco tem de falar, gente, tá tudo certo, só falta assinar. Para deixar pelo menos a torcida mais... tá tranquilo. Patrick de Luca, tá tudo... tá certinho, vamos fechar, tá fechado e tal. Mas não anuncia ninguém. Até agora, tudo bem, deu dinheiro para pagar no ano passado, 70 milhões, né? 70, 120, não lembro, que do 120, né? Para uma parte como empréstimo, e se virasse SAF não ia ser mais empréstimo, né? Ia ser dinheiro que a 777 colocou. Beleza, aí, cara, não anuncia ninguém, eu começo a ficar preocupado sim. Inclusive o Edu tá aqui, ó, Edu, da Vasco Connection. Tamo junto, Edu. Se quiser entrar um pouquinho para desabafar, que eu sei, o pessoal do chat falou que você tava espumando no seu canal. E a gente quer ouvir você também. Você mandou mensagem para mim em áudio, mas eu não consigo ouvir, Edu. Manda escrito. Mas, então, Edmundo, completando o que eu tô falando. É isso que, por exemplo, ó, eu vou falar de mim. Eu já caí uma vez num golpe de pirâmide. Já caí uma vez, há muito tempo atrás, quando ainda estava no começo desses negócios.
Cara, não tô falando que a 77 é pirâmide, já falo desde já. Não estou falando isso, tá, pessoal? Por favor, não interpretem do jeito errado. Tô dando um exemplo. Como funciona que um cara que vai dar um golpe em você faz? Ele vende sonho, vende não sei o que lá, ele mostra papel, mostra dinheiro, mostra que tem avião, mostra que tem não sei o que, tem carro. Olha aqui, eu conheço jogador de futebol. Olha aqui, eu conheço shake, não sei o que lá. E aí você se encanta. Aí você fala, pô, eu vou botar minha grana lá. Eu vou botar minha grana lá. Então, assim, não que seja isso, pelo amor de Deus, não interpretem errado. Eu acho que não é. Eu acho que a 777 só está sendo lenta e errando na hora de chegar no mercado brasileiro, beleza. Mas você começa a cada vez mais desconfiar. Até a hora que vier 3, 4 reforços e pelo menos 2 de qualidade, 2 que vêm para ser titulares mesmo, entendeu? Aí, Edmundo, vou para a segunda parte. Para a segunda parte, para o grupo de conselheiros, 14 assinaram um documento pedindo explicações da 777. Entre elas, eu vou passar rapidinho aqui, ó. O orçamento detalhado, plano de projeto para o Vasco nos anos de 23, 24 e 25. Quem foram chancelados pelos nossos representantes dentro da SAF do Vasco. Segundo ponto, como esse orçamento e plano estão no contrato e como conselheiros e sócio-proprietários da associação poderão acompanhar se estão sendo cumpridos os termos de contrato. Quais os objetivos desportivos para os próximos 3 anos? Então, ou seja, a preocupação não é só da torcida, além da torcida, dos conselheiros, que também são torcedores do Vasco. Então, já tem uma preocupação interna também no Vasco da Gama. E essa parada dos conselheiros, Edmundo, pelo menos dá um negócio de, pô, peraí, o pessoal tá indo atrás disso para saber o que tá acontecendo, né? Então, ou a gente vai ter uma resposta positiva ou negativa nos próximos dias, né, Edmundo? Então, os conselheiros têm legitimidade para tal, né? Porque há uma onda de pessimismo. Eu estou lendo aqui os comentários e há uma onda de pessimismo, porque eles não anunciam ninguém e aqueles que pareciam já estar acertado, eles desistem de última hora. A comunicação é péssima, né? Nenhum responsável vem a público para dizer, porque pode ter sido exigências demais também do Júnior Urso. Já estou contratado, então agora eu quero isso, quero aquilo outro. E eles não podem não ter aceitado. Eu acho que os conselheiros estão no papel deles de pedir explicações, conhecimento do contrato que foi assinado. Se eles não forem, eu espero que não, eu espero que eles sejam sérios. Mas se eles não forem sérios, como é que rescinde esse contrato? Eu preciso entender. Afinal de contas, os conselheiros foram eleitos pelo torcedor, né, pelo sócio, e para isso, para investigarem a legitimidade desse contrato. Porque o Vasco é uma instituição gigante. Tem problemas financeiros? Sim. Mas tem camisa, tradição e torcida para sair disso sozinho. É que nunca foi apresentado ali um projeto que, de fato, convencesse o torcedor a estar junto, né? E todas as vezes que fez, seja com sócio torcedor, com venda de camisa, com construção do CT, o torcedor teve presente. Então, é a esse torcedor que os conselheiros devem uma satisfação. Tem superchat aqui? O Kid Bengala, que sempre tá aqui. Zé Comé falou que o Andrei tá vendido por 12 milhões de euros. Então, cara, realmente essa notícia saiu do Zé Comé, mas antes do Zé Comé veio do Nicola, a mesma notícia, que era 11 milhões de euros. O próprio Nicola tinha informação e falou assim, ele falou realmente assim no canal dele. Eu falei com o Nicola agora há pouco. Falou assim, então, eu tenho a notícia que o Andrei poderia ir por 11, 12 milhões de euros, e que aí eu questionei o agente que estava conversando, não sei se é o agente do Andrei, etc. Isso aí eu não tenho essas informações. Isso eu estou falando da notícia do Nicola. E ele falou que não é assim que funciona, volante não é tão caro, mas pelo amor de Deus, cara,
Um volante não pode, do nível do Andrei e do futuro que a gente espera para ele, e da forma que vem acontecendo toda a carreira dele na Série B, sendo especulado por grandes clubes, se vender por 11 milhões de euros o Andrei, 15 milhões de euros, posso chutar alto, 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, é muito pouco para um jogador tão jovem e que tem uma carreira tão promissora, que é dado como o titular da Copa de 26 hoje, tipo, um grande cara junto com o Endrick e alguns outros, né? Seria um desastre vender ele por esse valor. Mas a gente não tem essa informação. Vasco oficialmente fala que não, tem nada disso, etc. Então, assim, Kid Bengala, que eu não sei seu nome de verdade, né? Não temos a certeza disso, mas tem algumas informações rondando aí. A gente sabe que ele é um cara desejado no mercado europeu. Vamos esperar. Isso aí é uma coisa que a gente já não pode, né, cravar aqui, né? Aliás,